Então eu gostaria de chamar o Moisés para que venha à frente. O Moisés vai compartilhar a palavra do Senhor ao nosso coração. Já agendamos lá na frente, o irmão Alan vai estar ajudando aí também. Lá na frente o Moisés vai pregar, acho que é outubro também. A gente já separou essa data. E eu contei isso do café, dessa disposição do Moisés em estar servindo. Essa... Quem quer arruma um jeito. Quem não quer arruma uma desculpa. Não é verdade? Teve uma vez que eu li uma frase que diz assim, ó, se você precisa que alguém faça alguma coisa, peça para quem está ocupado. Porque quem está desocupado nunca tem tempo. Aí um cara que está fazendo dissertação de mestrado com a esposa, enfrentando lutas, e ele falou pro orientador dele, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a dissertação, essa dissertação que eu estou entregando está sendo feita nos corredores de hospitais. Então ele leva a esposa para o hospital, coloca o notebook no colo e faz a dissertação dele. E mesmo assim, a tese. Aí tá corrigindo, o homem é... A definição das letras é importante, né, das palavras aí. E mesmo assim ele se colocou à disposição, hoje já estava aí servindo na mídia, né, ele falou, conta comigo, no mesmo dia que eu saí lá do café que a gente tomou, mandei um áudio lá no grupo dos líderes, mandei pro Alan, eu falei, coloca o homem para jogar, o homem quer suar a camisa aí, então nós temos o privilégio, Moisés, de ouvir a palavra do Senhor por seu intermédio, tá bom? Convido os irmãos mais uma vez a estender as mãos aqui em direção ao Moisés. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida do Moisés e da Camila, obrigado porque eles fazem parte da nossa família. E nós gostaríamos de ajudar mais, cooperar mais, mas sabemos, ó Pai, que talvez a nossa maior ajuda é clamar ao Senhor, para que o Senhor esteja sustentando esse casal, essa família. Mas no que estiver ao nosso alcance, que nós sejamos instrumentos do Senhor. Estamos aqui para servir. O próprio Senhor Jesus veio para servir. E o Moisés vai estar nesse momento agora servindo a sua igreja, ao compartilhar a sua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que transforma corações, e daquilo que o Senhor já falou com ele, que o Senhor vai falar ainda, vai falar conosco, que nós possamos sair daqui mais parecidos com Jesus. Que o Senhor o use, o conduza e edifique o seu povo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, Moisés. Não me peçam para vir de terno as próximas vezes, porque o Moisés está aqui, né? A Sofia ontem, né, fez a mesma coisa aqui, a gente estava dando estudo. Comecei a dar o estudo, ela falou, já acabou? Então, a gente chama outro pregador hoje. A última vez, o Léo veio pregar e ele pregou. Você estava no culto? Você estava. 10 minutos. Mas não é que você tem que ficar em 10. Fique à vontade. Amém. Graça e paz. Meus irmãos e irmãs, é um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez para juntos nós ouvirmos a voz de Deus. Eu estou muito feliz porque a minha esposa está ali atrás, nós estávamos conversando hoje em casa, ela disse, nossa, a última vez que eu fui na Igreja Batista foi no ano passado, em agosto. Então, muito tempo. E agora ela está ali sentada, está com dor, mas está ali sentada. E eu quero agradecer ela por poder estar aqui e agradecer também à igreja pela ajuda, pelo companheirismo e por serem solícitos nos momentos em que a gente precisa. Amém? Eu vou contar para vocês como é que a Camila me conheceu e como que a Camila me pediu em namorado. Nós éramos da Igreja Assembleia de Deus e a Camila tem uma tradição pentecostal muito forte, até hoje. E ela, eu lembro da nossa primeira conversa que ela disse assim, não, mas Deus falou para mim que você vai ser o meu marido. Eu não acreditava nisso, mas quando eu olhei para ela, uma mulher bonita dessa, e eu passei a acreditar. Eu disse, eu também acredito nisso daqui. Eu acredito mesmo que Deus... E aí a gente namoramos um tempo, e aí eu fui para casa, fui na mãe dela, na verdade a mãe dela que nos casou. Eu disse assim, ó, já tá 2 anos, é melhor vocês... Tem uma casa aí do lado, você já quer que eu alugo para vocês casar?
Falei, tá bom, alugamos, casamos e estamos completando 10 anos, né, Camila? De casados. Que Deus continue abençoando você, Camila, tá bom? E Deus continue me abençoando também, porque te aguentar não é fácil. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35 em diante. Eu estarei lendo aqui na versão que eu possuo. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, naquele dia, ao fim da tarde, passemos para outra margem. E deixando a multidão, levaram-no consigo no barco em que estava. E havia outros barcos com ele. E surgiu um turbilhão de vento, e as ondas arremetiam contra o barco, de forma que este já estava quase cheio de água. E Jesus estava à popa, dormindo sobre uma almofada. E acordaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não te importas que vamos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, refreia-te. E o vento serenou e fez-se grande calmaria. E disse-lhes, por que sois medrosos? Ainda não tendes fé? E temeram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? O texto que eu acabei de ler para vocês tem como um tema principal a experiência da tempestade. E na literatura bíblica, a tempestade, os temporais, as tormentas são frequentemente mencionados em um tom negativo e ameaçador. Por exemplo, em Jonas, capítulo de número 1, no versículo 4 ao versículo de número 5, uma impetuosa tempestade açoitou violentamente o barco, levando os tripulantes quase ao desespero. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27 e versículo de número 17, o texto descreve um cenário muito semelhante. O navio em que Paulo e os demais tripulantes foi violentamente atingido por um vento contrário que o Lucas denomina de Euroaquilão. Trata-se de um vento do sul que levou o barco ou navio em naufrágio. E o texto que nós acabamos de ler, ele também registra uma grande tempestade. Aliás, são tempestades tanto açoitadas, ou por o barco açoitados por essa tempestade, que está escrito tanto no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, 22 em diante. E aqui o texto que nós lemos de Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35. Existe aqui, nessa tempestade de Marcos, uma peculiaridade. A peculiaridade nesta narrativa é que o texto diz ou mostra que Jesus utiliza algumas expressões quando ele está se referindo àquele vento ou àquela tempestade. Ele usa a palavra cala-te, ele usa a palavra fique em silêncio
E em outras traduções, ao olhar para a tempestade, ele diz: permaneça quieta ou permaneça calada. Esse verbo é um verbo que Jesus utilizava muito para expulsar demônios. Por exemplo, em Marcos, capítulo de número 1, o texto que nós lemos, o autor Marcos, capítulo de número 1 e versículo de número 25, quando Jesus confronta o espírito impuro na sinagoga de Cafarnaum, ele ordena com essas palavras: cala-te, saia dele. E essa expressão, que é uma expressão também em grego, essa mesma expressão em grego é a mesma expressão que ele vai utilizar aqui em Marcos capítulo de número 4. O que é importante, então, ressaltar é que essa tempestade não era apenas um fenômeno da natureza. Era para além do fenômeno da natureza. Havia aqui nessa tempestade a possibilidade de uma intervenção maligna. Porque se nós observarmos o capítulo de número 5 de Marcos, é possível perceber que Jesus está indo em direção à cidade de Gadara, onde ficam os genezarenos. Ou seja, ele está indo para a cidade de Gadara e ele vai expulsar o demônio, o espírito ruim de um jovem que vivia em cavernas. Então existe aqui uma possibilidade, como hipótese, de que estas tempestades não era apenas uma tempestade como um fenômeno da natureza. Há aqui algo além do fenômeno da natureza que deseja impedir que Jesus chegue até a cidade de Gadara. Mas, ao olhar para esse texto, nós podemos entender que ele é um convite. Ele é um convite para nós pensarmos sobre as nossas tempestades. Aliás, este aqui é um convite para mim, é um convite para você, para nós lermos esse texto para além do fenômeno climático, para além dessa tempestade física, e olharmos para essa tempestade como metáfora das nossas tempestades. Olharmos esse texto como metáfora das nossas lutas, das nossas angústias, das nossas tempestades que nós enfrentamos todos os dias, enfrentamos todas as semanas. E há em comum nas tempestades, existe algo que há de característico nas tempestades, sendo elas bíblicas ou não, sendo elas uma metáfora ou não. Uma das características fundamentais das tempestades é que elas são surpreendentes. Elas são inesperadas, elas não mandam avisos. Tudo está uma calmaria, mas de repente a tempestade chega e nos surpreende. Um diagnóstico médico, por exemplo, chega como uma tempestade e pode nos derrubar. Uma crise conjugal, por exemplo, uma notícia terrível, quando menos se imagina, nós somos levados ou surpreendidos por uma tempestade. Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu e a Camila, nós passávamos de reumatologista para reumatologista, ninguém fechava o diagnóstico, falava uma coisa, falava outra coisa, até que num determinado momento um médico fechou o diagnóstico e diz: você tem essa doença. Aquilo ali para mim foi uma tempestade. Por quê? Porque nós não estávamos esperando aquele diagnóstico. E por isso, naquele momento, aquela tempestade balançou, nos agitou. Eu lembro que nós começamos a
marcar consulta com vários médicos, e a Camila tomando vários medicamentos e nada dava resultados. Por quê? Porque as tempestades, elas nos surpreendem. Mas existe uma segunda característica das tempestades, é que elas são impetuosas. Marcos descreve que se levantou um grande temporal de vento e as ondas lançavam sobre o barco de forma que esse já ia enchendo de água. As tempestades, elas nos arrebentam. As tempestades, elas chegam de uma maneira muito forte na nossa existência. Às vezes não tem como parar. Ela chega e é como se nos desse um tapa, é como se ela nos desse um soco, é como algo mais forte do que nós e que nos arremessa de um lado e para o outro. Mas há uma terceira característica das tempestades, é que elas são inadministráveis. As tempestades, a gente às vezes não conseguimos administrar. Elas fogem da nossa capacidade de administrar. São maiores, às vezes, do que a nossa própria força. São maiores, às vezes, do que a gente consegue. São maiores do que os nossos recursos. Todos os meios possíveis, mas sem êxito. Às vezes, por exemplo, quando eu vejo a Camila chorando de dor em casa, me dá uma sensação de impotência, porque eu não consigo tirar a dor dela. Aliás, essa é uma das expressões que ela utiliza. A dor dói em mim. E isso me torna uma pessoa, eu não consigo administrar isso, eu não consigo olhar para essa tempestade de dor e se mostrar potente sobre ela. Então há essa terceira característica da tempestade, é que elas são inadministráveis, mas há uma quarta característica da tempestade, é que elas são inevitáveis. Elas chegam. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade chega. Ela chega às vezes para adolescente, ela chega para jovem, ela chega para as pessoas que têm uma idade meio avançada, ela chega para homem, ela chega para mulher, ela chega para todos nós. As tempestades, elas são inevitáveis. E já que os temporais, eles são inevitáveis, o que é preciso fazer para enfrentar os temporais quando eles chegam em nossa vida ou quando ele nos acerta? O que é preciso fazer quando o mundo nosso desaba, quando todas as saídas jazerem fechadas, quando todas as possibilidades se esgotam, quando a vida passa a doer, quando o mar da existência se encapelar raivosamente? O que fazer quando o mal parece ter vencido, quando a oração parece não fazer mais sentido, quando Deus parece estar escondido? O que fazer diante da tempestade? Foi quando eu me lembro de um poema escrito por José Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1942. Este poema, ele tem o título sob E Agora, José. Eu vou ler esse poema aqui para vocês. É um poema de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz: E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que faz versos, que ama, que protesta. E agora, José?
A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou. Tudo fugiu, tudo mofou e agora José, com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas, mas Minas não há mais. E agora, José. Este poema de Carlos Drummond de Andrade, com o pseudônimo José, pode ser trocado por nós, pelo meu nome, pelo seu nome. E agora, por exemplo, nós olhando para esse poema, a gente pode dizer, e agora? E agora que a luz se apaga, e agora que o povo vai embora, e agora que a noite esfria, que a vida grita, e agora? E agora Moisés, e agora Onéias, e agora Maria, e agora Alan, e agora Marta, e agora? O que nós iremos fazer agora diante das tempestades? E eu penso que há respostas aqui nesse texto que pode nos ajudar, que pode iluminar a nossa caminhada e um enfrentamento diante das tempestades. Existe aqui nesse texto algumas lições que nós podemos aprender com as nossas tempestades. E o primeiro princípio que eu vejo aqui nesse texto é, em primeiro lugar, saiba que a presença de Cristo na travessia é mais importante do que as tempestades. Eu vou repetir. Saiba que a presença de Cristo na travessia, ela é mais importante do que as nossas tempestades. Observe aí o versículo de número 35. Está escrito assim no versículo de número 35 de Marcos, capítulo de número 4, então, está escrito: e disse-lhe naquele dia, ao fim da tarde, passemos para outra margem. Olha que interessante essa informação. Passemos para outra margem. E aqui está uma informação importante. Não são os discípulos de Jesus que está falando para atravessar para o outro lado. Não são os discípulos que sugerem a travessia. Na verdade, é o próprio Jesus que ordena a travessia. E isso aqui é importante porque a tempestade que vai surgir em seguida, ela acontecerá enquanto eles estão obedecendo à determinação de Jesus. E aí é interessante destacar que o sofrimento que virá não será consequência de nenhuma desobediência. A tempestade que vai surgir aqui não é consequência da desobediência dos discípulos, não é consequência da desobediência do Pedro, do João, do André, não. Mas ocorrerá no contexto de fidelidade, porque é Jesus quem diz para os discípulos para passar para outra margem do lago. E isso aqui me chama muito a atenção nesse detalhe, porque esse detalhe corrige uma ideia comum que as pessoas têm, que toda dificuldade ela é resultado de uma falta de fé. Você está passando por alguma tempestade, você está passando por alguma dificuldade, é porque você ainda não tem fé. É porque você não atingiu ainda um certo local da fé onde Deus vai intervir na sua história. Não, a gente percebe aqui no texto que os discípulos, na verdade, estão seguindo o que Jesus disse. Eles estão seguindo uma ordenação daquilo que Jesus estava apontando. Portanto, eles estão indo para outra para outra margem do lago. E aqui a força que é interessante, porque aqui nós temos a força da primeira pessoa no plural. Jesus não disse aos discípulos, vocês passarão para o outro lado, mas ele diz,
passemos. Significa que ele estava ao lado dos discípulos. Significa que ele está também ao nosso lado no momento das grandes tempestades. Isso é o que nos conforta. E ao dizer passemos para o outro lado, Jesus está dizendo aos seus discípulos que estará presente na travessia. Por isso que é muito interessante a gente observar é que, olha só, muitas das vezes nós imaginamos que seguir a vontade de Deus nos conduzirá por caminhos mais seguros. Mas o Marcos, capítulo de número 4, versículo 35, mostra exatamente ao contrário. Jesus conduz aos discípulos para uma travessia que incluirá ventos fortes, medo e incerteza. A questão central não é se haverá tempestade. A questão central é quem está no barco. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A questão central não é se nós iremos enfrentar as tempestades, porque iremos. Ela vai nos chegar. Como eu disse, elas são inevitáveis. Mas a questão fundamental é se Deus está conosco, é se Jesus está conosco, porque pode levantar a tempestade que for, ela não é maior do que a presença de Cristo em nosso barco. Por isso, eu observo aqui um ponto muito interessante. E há, por exemplo, na literatura bíblica, muitos dias difíceis, ou tendo dias difíceis ou não, Deus estará sempre com o povo. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo de número 43 e versículo de número 2, olha só o que Isaías diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe que Deus não diz se passares, mas ele diz quando passares. A promessa central é eu estarei contigo. Seja em qualquer lugar, eu estarei contigo. Eu lembro também do Salmo, capítulo de número 23, versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Deus está conosco. E a espiritualidade bíblica ensina que a presença de Deus não elimina todas as tempestades da vida. Ela transforma a maneira como atravessamos essas tempestades. Quando Deus diz, eu estarei contigo, Ele não nos promete um caminho sem vales, mas garante que nenhum vale será percorrido sem a sua companhia. E Deus hoje diz para você, Ele está contigo e Ele vai atravessar a margem juntamente com você. Glória a Deus. Mas quais lições ainda nós podemos aprender com esse texto para nós enfrentarmos a nossa tempestade? Em segundo lugar, convém não esquecer que em meio às tempestades da existência não estamos desacompanhados. Observe o versículo de número 36. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, que está aí aqui no PowerPoint, que diz assim: deixando a multidão, eles levaram de modo como estava no barco, e olha agora, e com eles haviam outros barcos. Olha que detalhe importante. Eu achei esse detalhe uma joia preciosa aqui. Por quê? Porque a gente lê esse texto e a gente só consegue enxergar o barco aonde Jesus estava.
Mas há muitos barcos também naquelas mesmas águas aonde estava o barco de Jesus. Nas mesmas águas que navegavam o barco dos discípulos de Jesus, navegavam também outros barcos. O mesmo temporal que atingiu o barco de Jesus também estava atingindo os demais barcos. Quem eram esses tripulantes? Quem eram esses barcos? De onde era? Não sabemos. Mas não eram discípulos, não faziam parte do colégio discipular de Jesus. E aqui que eu acho interessante, nas tempestades, lembre que você não é o único que sofre, não é a única que sofre, sabe por quê? Porque há outros barcos neste mar, há outros barcos nessa tempestade, e aqui há duas verdades bíblicas que eu encontro aqui fundamental para nossas vidas. A presença de Cristo em nossa travessia não elimina as tempestades, mas garante que nós as enfrentamos não sozinhos, porque Deus nos diz que há também outros barcos. O segundo princípio que eu vejo aqui é que em meio às tempestades da existência, convém não esquecer que não estamos desacompanhados, há outros barcos. Da mesma forma, quando enfrentamos enfermidades, perdas, crises familiares, dúvida ou sofrimento, a nossa tendência é acreditar que nós estamos isolados. E aí é interessante destacar que Cristo aqui, ele continua na embarcação, mas há outros viajantes enfrentando os mesmos ventos que eram semelhantes, mas a graça que acalma o mar de um barco também alcança os outros barcos que estão naquele mesmo mar. E eu quero dizer uma coisa aqui para vocês da Igreja Batista. Vocês não fazem ideia de como vocês nos ajudam, de como vocês ajudam eu, ajudam a Camila, de como os barcos de vocês, próximo do nosso barco, que é o barco meu e da Camila. Quando a gente está pensando que está sozinho, chega às vezes o pastor lá e chama e grita, e diz, olha, eu trouxe uma coisa aqui para você. Aí às vezes alguém liga, conversa com a Camila. Isso é interessante porque isso dá uma sensação para a Camila que o barco onde ela está, que o navio que ela está, que o mar onde ela está, é um mar que ela não percorre sozinha, é um mar que a igreja continua juntos, e esse é o projeto de Deus para a igreja, é um projeto de Deus para que a gente torne-se comunidade do reino de Deus. Deus não fez nós para vivermos isolados. Aliás, esse é o projeto, o plano de Deus no livro do Gênesis. Deus não só criou Adão, ele criou Eva também, porque o projeto de Deus não é que nós vivamos isolados, e viver isolados não é o projeto de Deus. Por isso, há um princípio fundamental, por isso uma atitude prática de fé é resistir o isolamento. Por quê? Porque em tempos de tempestade devemos cultivar a comunhão, pedir ajuda, oferecer ajuda e lembrar que Deus frequentemente manifesta o seu cuidado por meio daqueles que compartilham a mesma travessia. Eu ouço às vezes a Camila dizer, nossa, eu participo de um grupo de pessoas que têm artrite, que têm espondilite anquilosante, e são mais de 300 mil pessoas que estão espalhadas pelo Brasil, pessoas que sofrem também, pessoas que estão nesse mesmo mar agitado, pessoas que estão nessa mesma tempestade. E nós, enquanto comunidades do reino de Deus, nós, de certa forma, nós temos que estar ao lado dessas pessoas. Embora há muita gente que está aqui não esteja dentro do nosso barco existencial, o meu e o da Camila, mas os barcos de vocês dá para nós enxergarmos que está perto e que vocês estão de alguma forma nos dando proteção, nos ajudando. E aqui é a comunidade onde eu tenho que chorar
aqui é a comunidade onde eu tenho que falar. Aqui é a comunidade onde Deus restaura as minhas forças, me dá coragem para eu continuar em frente. Porque a comunidade de Deus, a esses barcos de Deus que nos ajuda na nossa caminhada em nome de Jesus. É importante que nós saibamos que o projeto de Deus não é para vivermos isolado, mas para nós vivermos em comunidade. Esse é o projeto de Deus. Eu poderia aqui apresentar a vocês inúmeros exemplos bíblicos para especificar, dizendo que às vezes não é suficiente, que a comunidade ela é importante. Mas eu lembro, por exemplo, aqui de Êxodo, capítulo de número 17, durante a batalha do povo hebreu contra Amaleque, e Deus disse para Moisés: Moisés, levanta suas mãos. Enquanto as suas mãos estiverem no alto, o povo hebreu vai prevalecer na batalha. E o Moisés percebeu essa mensagem de Deus, ele levantou as mãos, mas ele era um ser humano. E ele começou a se cansar. Estava ao lado dele Arão e Hur. E o Arão e o Hur percebeu que Moisés estava cansando, e quando as mãos de Moisés estavam caindo, o povo começava a perder a batalha. E aí o Arão e o Hur cada um segurou de um lado na mão de Moisés, e eles seguraram na mão de Moisés, e também eles cansaram, e pegaram uma pedra e colocou aqui no cotovelo do Moisés, e disse assim: você vai continuar com a mão levantada, porque Deus disse para continuar com as mãos levantadas. E isso aqui para mim é significativo, porque Deus, ele tem movido milagrosamente, e ele moveu e está movendo milagrosamente eu e a Camila. Às vezes não é que ele cessa a tempestade, mas às vezes é ele falando para eu, às vezes ler um texto para ela conversar comigo. Às vezes eu mando mensagem para o pastor, às vezes eu mando mensagem para alguém, e aqui é o local aonde tem pessoas que seguram assim nas minhas mãos e dizem: Moisés, vamos caminhar juntos, vamos embora. Isso é a comunidade de Deus, isso é a comunidade que Deus quer para a nossa vida, e é significativo isso. Há momentos em que a solução divina não é diminuir o peso da tempestade, mas colocar pessoas ao nosso lado para que atravessemos para o outro lado. Eu digo sempre que às vezes nós oramos por anjos e Deus manda pessoas. Deus manda pessoas que estão ao nosso lado. Deus manda pessoas que atravessam para o outro lado. Mas há um terceiro princípio aqui nesse texto. Quais as lições que eu aprendo nesse texto para nós enfrentarmos a nossa tempestade? Em terceiro lugar, em tempos de tempestade, o cansaço não é um sinal de fraqueza. Entenda isso. Em tempos de tempestades, cansaço não é sinal de fracasso. Marcos capítulo de número 4 e o versículo de número 38. E Jesus estava à popa, dormindo sobre uma almofada ou sobre um travesseiro. Que é interessante aqui nós destacarmos que o Marcos é o único dos evangelistas a colocar aqui essa preciosidade. Nenhum dos evangelistas, Mateus, por exemplo, diz que Jesus estava dormindo, mas ele não diz que Jesus estava com a cabeça sob o travesseiro, com a cabeça sobre a almofada. Aqui, Marcos, com a memória muito fresca, e ele está dizendo aqui que é interessante, ele preserva essa informação. Essa informação para Marcos é importante. E assim, às vezes a gente lê o texto e essa informação parece desnecessária para toda a narrativa, mas justamente é por isso que ela chama a nossa atenção. Marcos poderia ter dito: Jesus dormia. No entanto, ele
preserva um detalhe concreto da cena. Ele estava na popa, isto é, ele estava na dianteira, ele estava na frente do barco e ele estava dormindo sob um travesseiro. Essa informação é importante. E aqui há um texto aqui fundamental. Quer dizer, há um princípio aqui fundamental. O capítulo de número 4 de Marcos, ele começa com Jesus ensinando. E é um capítulo muito interessante, porque é um capítulo de muito conteúdo. Por exemplo, Jesus conta a parábola do semeador, Jesus fala sobre a lâmpada, sobre a medida, sobre o grão que germina secretamente, o grão de mostarda. Ou seja, aqui no capítulo de número 4 de Marcos, Jesus está falando, está ensinando, e o dia de Jesus está sendo um dia extremamente cheio, porque parece que ele emenda um ensino com o outro, e me parece que aqui no Marcos, capítulo de número 4, ele passa praticamente o dia inteiro falando para as pessoas que estão ali ao seu redor. E é tanto que o texto, quando começa a falar sobre a tempestade, o texto, por exemplo, usa a seguinte expressão, versículo de número 35, e disseram-lhe naquele dia, e disseram-lhes naquele dia, ao fim da tarde. Ou seja, já estava no crepúsculo, Jesus já estava terminando, Jesus já estava cansado. E isso eu acho interessante, que o Marcos preserva o travesseiro. Marcos preserva a almofada para dizer que, na verdade, que Jesus realmente estava extremamente cansado. E olha que interessante, e aqui a gente encontra uma das grandes afirmações cristológicas de Marcos. A divindade de Cristo não elimina a sua humanidade. Isso aqui é interessante. Há um pensador do século IV, por nome de Agostinho de Hipona. Ele tem uma frase belíssima. Ele diz o seguinte: humano como Jesus foi, só poderia ser divino. Humano como Jesus foi, só poderia ser divino. E eu acho aqui interessante porque o Marcos preserva o travesseiro para dizer, olha, ele está extremamente cansado. E está mesmo, porque o texto diz que houve uma grande tempestade e ele não acordava. Gente, vocês podem imaginar o que você está numa grande tempestade e o texto diz vento jogando o barco para um lado para o outro e Jesus dormindo na popa do barco no travesseiro. Olha só, então, nós estamos diante de uma humanidade de Jesus que é uma humanidade escancarada. O Marcos está dizendo aqui, olha, Jesus também, ele era uma pessoa, um ser humano, que ele cansa, ele ficou exausto, mas isso não significa fracasso. Olha que interessante, o pastor Onéias às vezes passa o dia inteiro aconselhando e fala com um, fala com o outro, manda mensagem para um, manda mensagem para outro, quando é a tardezinha, nossa, deixa eu parar um pouco aqui. Aí pega o travesseiro, dorme e aí pega no sono. Mas o grande diferencial aqui é que Jesus está dormindo num barco que estava no meio do mar, açoitado pelas tempestades e pelo vento. Irmão, Jesus estava extremamente exausto e está tudo bem. Se você, como Jesus, está exausto da circunstância, está exausto de tanta coisa, está tudo bem. Porque Jesus também se sentiu exausto. Mas Marcos também sugere uma coisa interessante, que a maturidade espiritual, ela consiste em aprender que o cansaço não é fraqueza, exaustão não é pecado. É normal se sentir cansado quando as circunstâncias ainda não mudaram. Você acha que eu não me canso, por exemplo? Você acha que a Camila não está cansada? Há 3 anos, eu e a Camila frequentamos 2 ou 3 vezes na semana ao hospital. Quando a Camila não vai na segunda, ela vai na terça. De 3 anos, houve no ano passado, ou foi no ano retrasado, durante 2 meses, nós ficamos indo ao hospital todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, nós estávamos no hospital. Nós íamos para o hospital aqui de Iracemápolis, íamos para o hospital lá de Limeira. Era todos os dias.
E e eu sentia que estava cansado, a Camila estava exausta, mas foi quando eu estava extremamente exausto que Deus me fez lembrar de um texto de Mateus, capítulo de número 11 e versículo de número 28, que ele diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Quando eu me sinto extremamente exausto, a Camila, é interessante porque o pastor já pegou essa experiência da Camila. Quando a Camila, por exemplo, tá doendo, aí ela, só a morfina que é capaz de dar um tempo na dor. Como ela toma morfina, né, pastor? Parece que vira uma chave, né? Ela quer fazer tudo, porque é uma sensação de uma pessoa que, ora, vive 24 horas com dor. Quando você dá morfina, alivia a dor. Então ela quer fazer tudo. Mas a gente percebe tanto no rosto dela a exaustão, e tá tudo bem. Porque é Deus que está nos convidando, dizendo: venham a mim, vocês que estão cansados. Venham a mim, porque eu lhes darei descanso. É isso que Deus está falando para nós aqui hoje à noite. E em tempos de tempestade, portanto, cansaço não é fracasso. Mas o que me fascina nesse relato bíblico não é Jesus acalmar o vento. Porque Jesus, para acalmar o vento, irmão, acalmar uma tempestade, era uma coisa extremamente simples. O que me fascina aqui foi a capacidade que ele teve de dormir no meio de uma tempestade. Aqui que me chama a atenção. Porque ele acalmou a tempestade. Talvez aqui é um convite de Jesus dizendo, nos ensinando a aprendermos a dormir, mesmo quando a tempestade está extremamente forte na nossa vida. E é interessante porque nós não precisamos, e eu não quero, uma fé que só pode ter valor quando acalma os ventos. Eu não preciso de uma fé que só tem valor quando acalma os ventos. Eu quero uma fé que me dê capacidade de dormir e ter paz mesmo diante da tempestade. Essa é a fé que eu busco. Em outras palavras, a verdadeira fé não é aquela que põe fim na guerra. A verdadeira fé é aquela que nos possibilita ter paz mesmo diante da guerra. A verdadeira fé não é aquela que nos isentam das lutas e dos problemas, mas aquela que nos permite continuar firmes mesmo nas lutas e nos problemas. A verdadeira fé é aquela que nos dá condições, mesmo em meio às crises e às vicissitudes, de colocar a cabeça sob o travesseiro e dormir em paz. É por isso que há um texto de Salmos que eu gosto muito, que é o Salmos capítulo de número 4 e versículo de número 8. Ele diz assim: em paz eu me deito e logo eu pego no sono, pois Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Deus cuida do teu sono no meio da tempestade. Glória a Deus. E aqui, qual é o problema das pessoas de hoje? O grande problema das pessoas de hoje é que elas só conseguem dormir quando tudo está perfeito. A gente só consegue dormir quando todas as variantes estão sob controle. No entanto, podemos dormir porque o projeto de Deus, olha, guardem isso daqui. Podemos dormir porque o projeto de Deus não depende de como está o mar. Se está revolto, se violento, se ameaçador, não importa. O projeto de Deus depende única e exclusivamente daquilo que Ele quer realizar em nossa vida. Não importa a tempestade, não importa o vento. O que Deus estabeleceu para ser, será. O que Deus estabeleceu para chegar, vai chegar. Porque Deus tem o seu plano e nada,
absolutamente nada frustrará os planos que Deus tem na minha e na sua vida. Glória a Deus. Às vezes eu dou uma arrancada assim, porque é minha tradição pentecostal falando mais forte, então... minha tradição falando, vai Moisés, agora é agora. Em quarto lugar, quarto e último lugar, quais as lições que este texto nos apresenta diante das nossas tempestades? Quarto e último lugar. É preciso cultivar uma fé que seja maior que o medo da tempestade. Aliás, não é o último não, é o quarto ainda. É preciso cultivar uma fé que seja maior que o nosso medo da tempestade. Observe o versículo de número 38. Observe o que está escrito no versículo de número 38. E Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada e acordaram-no dizendo: Mestre, não te importas que vamos morrer? A tempestade colocou diante deles uma possibilidade concreta de morte. Muitos daqueles homens eram pescadores experientes, conheciam o mar da Galileia. Então eles estavam apavorados pela tempestade. E olha que interessante, eles não acordam Jesus dizendo para Jesus: Senhor, acalma a tempestade. Não, eles acordam Jesus dizendo: Senhor, o senhor não olha para nós? O Senhor não percebe que nós vamos morrer? E é o que o Marcos ele apresenta. Ou seja, eles não conseguem enxergar para além do perigo imediato. Porque esse é o efeito do medo. O medo ele possui esse efeito, ele estreita a nossa visão. Quando estamos dominados pelo medo, deixamos de perceber recursos e possibilidades, até mesmo a presença de Deus. Tudo que nós vemos são ondas, são tempestade. A pergunta dos discípulos não é: tu pode nos salvar? A pergunta deles é: tu te importas conosco? É isso que os discípulos estão dizendo. O problema já não é apenas a tempestade aqui. Eles começam a duvidar do interesse de Jesus por eles. O medo gera isso na tempestade, o medo gera uma interpretação equivocada. E o que é interessante destacar é que a lógica do medo, a lógica da preocupação, ela funciona basicamente assim. E aqui Marcos mostra um mecanismo que continua muito atual. Ou seja, primeiro surge a crise, é a tempestade, e aí a crise gera o medo, a tempestade vai gerar o medo, e aí o medo produz uma preocupação, e aí a preocupação gera conclusões precipitadas. Senhor, não te importa que nós vamos morrer? Não te importas comigo? Aonde o Senhor está? Cadê o Senhor agora? Onde é que o Senhor está? Isso são preocupações que criam conclusões precipitadas. E aí, em quinto, as conclusões precipitadas colocam em dúvida o cuidado de Deus. Os discípulos eles estavam preocupados porque eles achavam que o próprio Jesus talvez não estivesse nem aí para eles, que Jesus não cuidava deles. O que está aqui, o que Jesus está querendo dizer com essas palavras, porque é interessante, porque aqui em Marcos, ainda no capítulo de número 4, olha o que Jesus diz no versículo de número 40. Por que sois medrosos? Que Jesus olha para os discípulos, depois que Jesus acalma a tempestade, ele olha para os discípulos e diz assim: por que vocês são medrosos? Por que ainda vocês não têm fé? Olha só que interessante, e é significativo aqui que Jesus não repreende a tempestade e encerra a conversa. Jesus olha para os discípulos, depois de acalmar o mar, ele volta para os seus discípulos e diz: por que vocês estão medrosos? Por que vocês não têm fé? E o que Jesus está querendo dizer com essas perguntas é que seus discípulos precisariam cultivar uma fé que seja maior que o medo da tempestade. A preocupação deles havia se tornado maior que a confiança construída ao longo da caminhada
com Jesus. E a preocupação frequente não nasce apenas daquilo que está acontecendo conosco, mas da interpretação que fazemos do que está acontecendo. Porque há uma distinção entre o que está acontecendo e a nossa interpretação daquilo que está acontecendo. E às vezes a gente olha para as grandes tempestades, além de nós olharmos para uma determinada tempestade, a gente interpreta interpreta de um jeito totalmente equivocado aquela tempestade. Ou seja, por isso, o ensinamento mais profundo desse texto é que a preocupação pode levar a nos questionar não apenas o poder de Deus, mas o seu amor. E muitas vezes a fé consiste justamente em recordar que a presença de Cristo ela permanece real, mesmo quando a circunstância parece dizer o contrário. Deus continua sendo real. Em quinto e último, agora é o último mesmo. O último princípio, o que eu aprendo com as tempestades? Em quinto lugar, qual as lições das tempestades que eu aprendo aqui nesse texto? As tempestades da vida não possuem a última palavra. Eu vou repetir isso aqui porque você precisa memorizar isso. As tempestades da vida não possuem a última palavra. Observe o que está escrito no versículo de número 39. Olha o que está escrito. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E o vento se aquietou-se e fez grande bonança. O mar, a tempestade não tem a última palavra. E os verbos aqui são muito fortes. Jesus não faz oração ao Pai pedindo ajuda. Ele não realiza um ritual. Ele simplesmente ordena. Ele simplesmente ordena. Porque ele é soberano. Deus é soberano. As tempestades, às vezes, elas transformam a nossa visão e a nossa interpretação sobre a realidade. Mas a última palavra não é da tempestade. A última palavra continua sendo de Deus. E ao ordenar aqui ao vento, ao ordenar ao mar que se cale, Jesus demonstra que nenhuma força caótica está fora do seu governo. Para a nossa espiritualidade prática, isso significa que as tempestades não são soberanas. Elas podem ser grandes, dolorosas e assustadoras, mas não são autoridades final sobre a vida. Haverá calmaria, porque Deus está no controle da situação. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus fala ao nosso coração. Eu quero terminar essa mensagem citando um hino. Eu não vou cantar, tá? Pode ficar tranquilo. Eu quero citar aqui um hino que a minha mãe, ela sempre cantava quando ela estava à beira do fogão, fazendo a comida, os trabalhos domésticos dela. Ela cantava um hino da harpa, que lá, quando a gente cantava, era o hino 578, que tinha como título Sossegai. E eu quero ler esse hino aqui para vocês, eu quero que vocês guardem esse hino para o seu coração. Diz assim: o mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se veste de trevas, não temos um Salvador. Não te dás que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja encapelado o mar. A ira dos homens, o gênio do mal.
tais águas não podem ao naufragar. Que leve o Senhor, o Rei do céu e o mar, pois todo o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza eu estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, ó peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pareço sentir, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. E o mestre chegou a bonança, e em paz eis o céu e o mar. E o meu coração goza calma que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e o céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, sossegai. Deus hoje está dizendo para mim e para você, sossega, sossega, porque Ele está no controle da situação. As tempestades, por mais fortes que elas possam ser, elas não têm a última palavra. A última palavra continua sendo de Deus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento onde a tua palavra falou ao nosso coração. Senhor, nos dê fé para olhar para ti e saber que o Senhor continua sendo soberano apesar das grandes tempestades da existência que nós estamos atravessando. Senhor, nos ajude a ter fé que o Senhor está no controle da situação, que absolutamente nada escapa das tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sossegar e nos dar-nos sono, mesmo diante das grandes tempestades. É no teu nome que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.